Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele é o Deus do impossível e nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que o coração que está em sintonia com o coração do Senhor, o coração que busca bater no compasso do coração de nosso Senhor, o coração, a alma, a pessoa que busca a amizade com nosso Senhor, que busca fazer o que agrada a Ele, esta pessoa, ela recebe muitos benefícios, muitas graças. Existem coisas na vida que exigem da gente muito esforço. Existem momentos da vida da gente que o nosso grande esforço deve ser a oração e a confiança em Deus. Há momentos na vida em que nós nos sentimos atados, impotentes, amarrados. É como se a gente não pudesse fazer nada. E o que nos resta? A fé, a confiança, a esperança, o amor a esse Deus providente. E há momentos na vida em que nós precisamos de nos esforçar, fazer força, fazer a nossa parte, ir ao encontro da graça de Deus. E é sobre isso que a gente quer refletir hoje. A gente quer refletir sobre um episódio que aconteceu há muitos anos atrás e que está narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A gente vai ler só um trechinho. Depois, leia o capítulo todo, vale a pena. É um episódio ocorrido com Paulo e Silas, quando estavam em Roma, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então aconteceu algo, e é sobre isso que a gente vai refletir. Então, tomem comigo a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículos 20 seguintes. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens, Paulo e Silas, são judeus, amontinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior, prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. De repente, sentiu-se um tremor tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Palavra da salvação, palavra de nosso Senhor, palavra de nosso Deus, que nesse momento venha ao encontro das nossas necessidades e da nossa realidade. E trazendo o testemunho de dois homens de Deus, que nos momentos mais difíceis foram fiéis e tiveram a resposta do Altíssimo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe da sua dor, do seu sofrimento, dos seus dramas, das situações difíceis e das situações da sua vida que talvez você se sinta impotente, incapaz. Paulo e Silas, servos, discípulos, cheios do Espírito Santo, estavam fora da sua pátria, da sua terra, pregando o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. E os romanos não aceitavam a pregação, porque o modo, o estilo de vida proposto pelo Evangelho de Jesus Cristo era totalmente o oposto daquilo que os romanos viviam. Jesus pregava o perdão, os romanos a vingança. O Evangelho pregava a caridade e os romanos pregavam a usura.
Paulo e Silas pregavam a liberdade no Senhor, os romanos a escravidão. Paulo e Silas diziam que nós precisávamos de perdoar, de amar, de sermos tratados todos iguais, de ser solidários, gentis, mansos. E os romanos eram exatamente o oposto. Paulo e Silas ensinavam a fidelidade conjugal. Os romanos não eram fiéis. Isso para eles era normal. Paulo e Silas pregavam a vida conjugal entre o homem e a mulher. E os romanos viviam com homem, com mulher. Era uma desordem muito grande. Então o estilo de vida proposto por Paulo e Silas pelo Evangelho, os romanos não aceitavam. Como hoje também, muitas pessoas não aceitam a pregação do Evangelho. Muitas pessoas olham para suas vidas e dizem, mas eu vou ter que abandonar a pornografia? Mas eu vou ter que abandonar o adultério? Mas eu vou ter que ser honesto? Eu vou ter que falar a verdade? Eu vou ter que perdoar quem me prejudicou? Hoje também as pessoas, a exemplo dos romanos, há 2000 anos atrás, é a mesma coisa. As pessoas querem viver de qualquer forma, de qualquer maneira, sem disciplina, sem ordem, sem temor a Deus, não querem respeitar regra, lei, ordem alguma. As pessoas querem fazer a sua própria religião. Ah, eu creio em Deus, isso basta, religião não leva ninguém para o céu. Não é assim que a gente escuta? Eu acredito em Deus, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, não é assim? Não basta. Para nós irmos para o inferno, basta não fazer nada. A palavra de Deus fala que a gente tem que esforçar, fazer força para ter uma vida virtuosa, para ir para o céu. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos encontram. Em qual porta você quer entrar? Em qual porta você está entrando? Por qual caminho que você está trilhando? Você está vivendo a vida proposta pelo Evangelho ou está vivendo a vida dos romanos? Você está vivendo uma vida de temor a Deus? Temor não é medo, temor é respeito à presença de Deus, é respeito à sua voz, à sua palavra, à sua onipresença, é abrir mão do meu querer e da minha vontade pela vontade dele, que é o meu Salvador e o meu Senhor. Só que hoje todo mundo quer fazer a sua religião e quer interpretar a palavra de Deus segundo os seus caprichos. Então, abre-se a Sagrada Escritura, isso aqui dá para mim viver. Não, isso aqui está ultrapassado, está obsoleto. Não, o entendimento disso aqui não é esse não. Tem 2000 anos que foi ensinado isso aqui, mas afinal de contas, nós estamos na pós-modernidade e não é assim mais. Afinal de contas, o que tem? Ninguém é de ferro, a carne é fraca, ninguém aguenta. O convite que Deus nos faz é imitar Paulo e Silas. É ele que nós temos que imitar. Nós não temos que imitar os romanos ou qualquer um outro ser humano que não siga a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo e Silas, depois de ter apanhado, sucumbido, com fome, com sede, chagado, sangrando, nu, foi colocado no calabouço, na prisão inferior, abaixo da terra, foi colocado no inferno da prisão, os pés foram presos ao cepo, porque foi pedido para guardar com muita segurança. Estavam presos debaixo da terra, na prisão inferior. Inferno significa abaixo da terra, céu acima. E o que eles fizeram? No lugar de reclamar, de murmurar, ou de olhar para a sua miséria, para a sua condição e para a sua fraqueza, não. Eles elevaram a voz, porque eles sabem em quem colocar a sua confiança, e louvaram a Deus, e rezavam, e bendiziam o Senhor, e dizia, se está acontecendo isso conosco, é a tua vontade, então nós aceitamos. Viemos pregar o Evangelho, de lá de Jerusalém até aqui. Estamos numa terra de estrangeiros, falando do Senhor porque acreditamos que o Senhor está vivo no nosso meio. Se o Senhor quer que a gente passe por tudo isso, sim, Senhor, então passaremos, louvado seja o teu nome. E o que aconteceu? Os presos ouviram aquilo. Devia ter achado que eles eram loucos. A terra tremeu. As portas se abriram, as algemas se soltaram e eles ficaram livres pelo poder de Deus. Nós, quando estamos em sintonia com o Senhor, a nossa oração chega ao céu e Deus, nosso Senhor, Ele é capaz de mover as coisas aqui embaixo em favor dos seus escolhidos, em favor dos seus amados. Por isso, meu irmão e minha irmã, não percamos mais tempo.
vivamos como escolhidos do Senhor, porque nós somos batizados, somos templo do Espírito Santo, a marca do Senhor já está em mim e já está em você. Cabe agora nós darmos passos firmes, concretos, em direção à vontade de nosso Deus. Quando nós somos amigos do Senhor, nada nos falta para sermos livres e felizes. Quando você orar com seu coração, quando você colocar sua vida o máximo em retidão com nosso Senhor, o que você pedir em nome dele, ele vai dar. É promessa. O nosso esforço é de ser pessoas melhores, mas precisamos da graça de Deus, do auxílio de Deus. A exemplo de Paulo e Silas, a exemplo de Nossa Senhora, com a força do Espírito Santo, sejamos cristãos autênticos, sejamos homens e mulheres de Deus. Não como os romanos, somos cristãos. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é somente palavras. O cristianismo é uma pessoa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive e reina. Ele te ama, Ele te conhece, Ele mora no seu coração e está esperando a sua resposta. A sua resposta é que fará toda a diferença numa vida nova. Que venha sobre nós, porque precisamos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E se Deus quiser, até semana que vem.